Então vamos lá. Essa aula é baseada em diretriz. Se tiver muito alto falando no fone, avisa, tá? É baseado em diretriz, não é opinião. Eu dou um pouquinho minha opinião daqui a pouco, mas aqui, a diretriz que a gente tem de síndrome coronária sem supra, mais atualizado, é isso aqui, olha. 2015 tem a europeia, 2020 tem a europeia, 2017 tem uma de antiplaquetários americana, 2021 tem uma americana só de revascularização e a brasileira está em 2021. Então a brasileira está bem atualizada para essa aula, tá? Que a gente fala, está bem resumido na brasileira. Na verdade a brasileira está repetindo um pouco o que a europeia e a americana falou nos últimos anos. Então essa aqui é a síndrome sem supra, né? A gente tem do lado esquerdo um trombo menor do que 100%, do lado direito é com supra, trombo de 100%. Então, oclusão total, supra desnível ST e oclusão parcial, suboclusiva, né? 90, 80, 95, até 90, até suboclusão, em geral, não tem supra desnível de segmento ST, ou seja, a corrente de necrose se dá da parte de dentro do coração, no endocárdio, e não na corrente transmural, né? Resumidamente, ao longo da vida, infiltração de colesterol na parede da placa de ateroma, essa gordura é oxidada, os macrófagos ativados secretam mediadores inflamatórios, essa resposta inflamatória acaba liberando metaloproteinases que digerem a capa da placa, a placa estoura, com o rompimento da placa, coágulo, infarto. É isso, né? A fisiopatologia resumida. Então essa é uma placa que é a placa vulnerável, né? Vocês veem a capa bem magrinha, né? Bem fininha a capa, bastante mediador inflamatório, células inflamatórias. Com a rotura da placa tem trombo. O trombo acaba de ocluir subitamente a luz da artéria, infarta, e se a pessoa sobrevive e não faz angioplastia, tem uma cicatrização e uma lesão crônica. Se faz angioplastia, vai estar desobstruída, né? Aqui uma necrópsia, trombo, né? Paciente que morreu de morte súbita com infarto, trombo oclusivo em cima, olha aqui a capinha da placa e o core lipídico, né? Que a gente chama, né? Que é a gordura que está na placa de ateroma. Como é que você trata com antitrombóticos a síndrome coronariana aguda? Predominantemente bloqueando a plaqueta, né? O centro do tratamento é bloquear a plaqueta. Plaqueta inativa, redonda. Plaqueta ativa, grumosa, cheia de grumos. Uma enrosca na outra. Veja como uma se enrosca na outra. Então fala trombo branco, né? Trombo plaquetário. Esse é o ator principal do infarto sem supra, né? E como é que você bloqueia essa ativação e essa agregação? Bloqueando os receptores na plaqueta. Bloqueia a linha do ADP, clopidogrel, ticagrelor e prasugrel. Bloqueia a linha do tromboxane A2, aspirina. 50 anos no mercado, né? E bloqueia o 2B3A, inibidor 2B3A. Então, basicamente é isso. Então, aqui a cascata do trombo branco, da plaqueta, é inibida por esses medicamentos que eu acabei de mencionar. E você tem a cascata da coagulação, que é o trombo vermelho, né? Que acaba em trombina e fibrina. Então você tem tanto que inibir a plaqueta, quanto inibir a fibrina. E para inibir a fibrina, como é que você faz? Você inibe a cascata com enoxaparina ou heparina não fracionada. Então ou você vem com heparina não fracionada por aqui, ou você vem com enoxaparina por aqui. Então ou você inibe o 10A e a protrombina, ou você inibe diretamente a trombina. Basicamente é isso, ou não fracionada ou enoxa, né? Fondaparinux é muito parecido com a enoxa em termos de mecanismo, né? Diagnóstico: sinal de Levine, dor precordial opressiva, irradiada para pescoço ou para membros. Então, quanto mais típica a dor, né? Mais opressiva e torácica ela é, irradiação típica para os dois membros e pescoço. Eletrocardiograma, normal, infra-ST ou inversão de T, até o supra-ST. A aula de hoje vem até aqui, né? Até o infra-ST. E marcador de necrose sanguíneo é a troponina, só.
mais nenhum. A gente só trabalha com troponina. Isso está advogado em todas as diretrizes. Esquece todo o resto. CKMB, esquece. DHL, TJ, esquece. MB atividade, esquece. É só troponina ultrassensível. É isso. Então, se a troponina está positiva, reforça o diagnóstico. Então, o diagnóstico é baseado em dor típica, eletro com alteração de repolarização, infra-ST ou inversão de T, ou troponina positiva, curva de troponina, né? Então, a dor definitivamente ou provavelmente anginosa é essa dor que eu contei para vocês. Agora, tem muita gente que tem dor atípica, né? Mulheres, idosos, dor atípica, né? Parece uma queimação, uma gastrite, parece gases, mas na verdade é SCA, nefropatas. Então, também tem a dor atípica. Como é que você resolve essa dúvida? Com eletrotroponina, complementando no pronto-socorro a investigação com eletrotroponina. Então, eletro normal pode ser síndrome coronariana aguda igualmente, tá? Teve dor em casa, chega com eletro normal. Existe. Bem frequente. Elétrico inversão da onda T. Ok, já dá uma bandeira aí, um indício de alteração isquêmica. Elétrico com infra-ST dinâmico. Tomou o isordil sublingual, o infra desapareceu, legal. Comprovatório aí de isquemia vigente. Inversão de T bem profunda, né? Bem feia, simétrica, horrorosa, né? E a troponina. Então, esse foi o eletro. A troponina, lembrar que ela é liberada em várias situações. É só infarto que libera a troponina? Não. Né? Então, tem cirurgia cardíaca, tem taquiarritmia, chega com uma FA aguda de alta resposta, libera a troponina, septicemia, insuficiência renal. Então, a troponina não é só o infarto. Então, como é que eu sei que aquela troponina é infarto e não é outra coisa? Pelo clinical setting, quadro clínico. O quadro clínico tem que me indicar sugestivo de síndrome coronariana aguda. Não basta uma curva de troponina. Tem que ter um set. Por exemplo, eu tenho 70 anos, estou com febre, tosse produtiva e cheguei taquicárdico e hipotenso no pronto-socorro. É isso. Troponina positiva. Porra, cara, não tem clinical setting. Não tem. Então, é uma liberação de troponina não isquêmica, né? É uma sepse. Não tem. Caso 2. Eu sou uma velhinha de 80 anos que faço uma FA aguda. Chego com 170 no pronto-socorro e dor no peito. Cardioverteu a FA, acabou a dor. Troponina positiva. Esse é o chamado infarto tipo 2, porque teve dor. Tem clinical setting, mas é um trombo na descendente anterior ou ela não aguenta 170 de frequência? Então é chamado infarto tipo 2, secundário à arritmia. Agora, eu sou um homem de 60 anos, que estava em casa fumando, começou uma dor no peito irradiada para o pescoço, cheguei no pronto-socorro, infra-ST, troponina positiva. Pô, clinical setting típico, né? Infarto tipo 1. Tem um trombo na DA, preciso tomar antitrombóticos, né? Antiplaquetários. Então, a troponina fazendo curva depende do setting, para eu chamar de infarto tipo 1, que é quem vai ganhar heparina, aspirina, inibidor de ADP e cateterismo, né? Então vamos. Então, a troponina não é só uma curva. Por exemplo, a minha tropa, o limite é 5. Cheguei no pronto-socorro com 0, 8 e 5. Fiz uma curva, não fiz? Positiva. Podia ser 0, 12 e 5. Positiva. Mas é diferente de eu fazer 0, 205 ou 0,2005, ou 0,20.005. Eu falei 4 casos que a troponina está positiva, mas, cara, não é a mesma coisa, né? Então você percebe que é um marcador que guarda valor quantitativo. Uma coisa é 20 mil, a outra é 5. Então, risco de morte, priorização para internação, priorização para o CAT. Quanto mais alta, maior a chance do infarto tipo 1 com trombo suboclusivo e maior o risco de morte. Está estudado há muito tempo, desde a década de 90, quanto maior o marcador, maior o risco de acontecer uma tragédia. Então, no pronto-socorro está com 2 casos. Um tem troponina de 20, outro de 200, outro de 2.000. Os 3 estão positivos.
Os três podem ser uma SK sem supra. Mas, cara, o de 2000, olho aberto, né? Ele, teoricamente, é mais grave. Então, olha quantitativamente, criticamente para o marcador. Não é só positiva ou negativa. E quando eu falo positivo, nunca é uma só. Esqueça, troponina é sempre duas, nunca é uma. Porque eu estou sempre falando em curva. Por exemplo, eu cheguei no pronto-socorro com troponina de 50. A segunda foi 50. A terceira foi 50. O limite é 5. Vocês acham que é uma curva? Não é. Tecnicamente é considerado uma tropo sem curva. Raciocina como uma tropo negativa. O meu basal é 50. Porque eu sou idoso, porque eu tenho nefropatia, sei lá, porque eu tenho CC, não tem curva. Não vale nada. Tá? Então sempre curva. Então aqui, troponina, vamos em frente. Resumo do diagnóstico de SK, sem supra. Então não tem supra, né? Porque se tiver supra, lógico, vai para outra aula, né? De supra. Então tem o clinical setting mais curva de biomarcador positivo ou eletro. Precisa do eletro e da curva? Não. Não. Posso ter uma angina típica sem curva, angina instável, né? Curva negativa, eletro isquêmico. Ou dor muito isquêmica, né? Angina instável, né? Ou a dor vai te convencer, ou o eletro e a troponina vão te convencer. Não precisa de tudo. Mas se tiver tudo, o valor é muito mais forte para o diagnóstico. Então, esse é o infarto tipo 1 que eu falei, né? Trombo na coronária, acabou. Placa de ateroma, rota, trombo. O que precisa? AS, inibidor de ADP, CAT e heparina. Infarto tipo 2, é a velhinha com FA aguda, né? Placa estável, não tem infarto. Quer dizer, há um infarto do tipo 2, não tem rotura de placa. O que tem é uma placa estável, a pessoa não aguentou a desóxia, o desbalanço, consumo, oferta. Então libera a troponina, você resolve a causa de base. Resolve a pneumonia, resolve a FA, depois vê a estratificação, porque a placa é estável, né? Antes da alta, vai estratificar de alguma maneira. Então tem infarto do tipo 1, trombo, do tipo 2, secundário, o resto esquece. É pós-procedimento, morte súbita, coisa menos importante. Decora 1 e 2. Tá bom. Por que preciso saber 1 e 2? Porque o 2, o tratamento é diferente do 1, é por isso, né? Imagina uma senhora com uma placa estável, que faz uma FA aguda e tem 80 anos, receber aspirina, ticagrelor e enoxaparina e pedir um CAT. Quer dizer, sendo que o problema foi uma arritmia. Muita calma nessa hora, né? Então, no pronto-socorro tem scores que ajudam a resumir isso que eu falei. Tem calculadora para tudo na vida, né? Aqui tem calculadora, essa, por exemplo, é a de Hart. Você põe esses dados, idade, eletro, blá, 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 troponina, e ele te fala a chance daquilo ser um infarto do tipo 1. E a diretriz brasileira fala exatamente o que eu estou falando, né? Se o paciente tem uma dor atípica, o eletro e a troponina são negativos e o score de Hart, por exemplo, é baixo, tchau, vai embora. Se o cara tem a curva de troponina positiva, o quadro clínico convincente ou eletroisquêmico, internação. E esse amarelo é aquela zona do pronto-socorro, né? Puta, tô em dúvida, cara. A dor, o cara conta esquisito, não dá... Conta esquisito, não sabe falar. Falou uma coisa para uma pessoa, falou outra para o residente. Zona. O eletro, zona. Tem uma coisa que eu não sei se é antiga, é discreta. E a troponina, negativa. Mas eu estou inseguro. Porque tem fumante, idoso, diabético. Cara, estou inseguro. Então esse cara vai para um protocolo de dor torácica, vai seriar mais troponinas, vai observar eletro e às vezes vai fazer uma estratificação não invasiva. Angiotomo de coronária? Legal. Cintilografia? Não é a realidade do PS, né? Exame difícil pra caramba, né? Lá no Einstein a gente prega uma tomo aqui e já resolve. Ou, aqui tá difícil. Interna, cara. Isso aqui é dúvida, interrogação. Você se convenceu, nem que sim, nem que não. Vai observar.
deixa 24 horas, vamos ver. Faz mais troponinas, observa, faz mais eletros e vai atrás, eventualmente, de um teste não invasivo. O europeu fala a mesma coisa. Verde, tchau. Amarelo, observação e, eventualmente, um teste não invasivo. E vermelho é quadro típico, eletroisquêmico, tropo positiva, entra, interna e pede o CAT. Remédio mais CAT, remédio mais CAT, remédio mais CAT. É isso. Então, qual o tipo de dor? Diagnósticos diferenciais, tipo 1 ou tipo 2 do infarto, eletrotroponina e, eventualmente, uma imagem não invasiva. Risco de morte. Para que serve saber o risco de morte? Porque, às vezes, não tem 10 vagas para 10 caras, né? Tem uma vaga. Quem vai para a UTI, quem fica no corredor? Quem vai para a vaga do CAT, quem espera até amanhã? Não interessa saber quem vai morrer hoje? Me interessaria saber. Porque tem cara que não vai morrer hoje. Tá doente, mas não vai morrer hoje. E tem cara que vai morrer hoje. Esse cara é melhor, cai fora, né? Vai morrer na minha mão? Vai fazer o CAT, se vira na UTI, né? Então, Brownald é o velhinho de Boston, né? Hoje já deve ter quase 90 anos, né? Mas tá vivo, né? Ele que fez o time 1, time 2, time 50, time 60, né? Os trials todos da década de 90, tudo deles, né? Então ele falava na década de 90, basta ser idoso, diabético, ou ter a troponina positiva, ou instabilidade hemodinâmica. Cara, esquece esses scores. Olha para o paciente. O cara tem instabilidade hemodinâmica. Você quer um mais grave? Tem instabilidade elétrica. Você quer alguém mais grave? TV, BAVT, pô, isso é óbvio, né? O cara tem uma troponina muito estourada. ICC, disfunção ventricular, tudo muito grave, né? Mas se quiser botar em score, tem. Score de time, tem score de Grace, calculadora europeia de Grace. Olha lá, põe lá, taquicárdico, né? Vai ver que o cara tem alto risco de morrer hoje. Por isso precisa correr com o tratamento. Há também como adivinhar o risco dele ter uma hemorragia. Por quê? Teve uma sessão só sobre isso hoje de manhã, né? Maravilhosa. Hemorragia no infarto. Porque todos os remédios que nós damos fazem o paciente sangrar. Todos. Aspirina, ticagrelor, prasugrel, clopidogrel, enoxa, não fracionada, rivaroxabana, tudo é para sangrar. Mas, gente, as pessoas sangram bem menos que antigamente. Por quê? Porque o CAT antes era aqui. Todo mundo sangrava. Eu lembro no INCOR, nossa, hematoma gigante, porque era aqui. Agora, 90% é aqui, ó. Sai de pulseira, vai sangrar onde? Aonde vai sangrar? Ah, vai ter uma HDA. Tá, minoria, né? Você dá protetor gástrico para todo mundo, praticamente. Então vai sangrar por onde? Ah, um divertículo. Puta, mas é muito menos, porque a maior causa de sangramento era aqui. Então hoje a gente tem mais sob controle esse assunto quanto CAT radial, tá? Mas tem score para calcular risco de hemorragia. Cruzade, por exemplo, Grace, por exemplo, tem vários, né? QT, por exemplo. Ou bate o olho e vê. Quem sangra? Velhinha, baixo peso, nefropata. Vocês às vezes não encontram um paciente que chega cheio de hematoma já, assim, bom dia, já tá. A pele frágil, um papel. Olha a fragilidade do doente, já vai encontrar quem sangra. Já vai saber como orientar o seu tratamento e a sua agressividade. Ecocardiograma faz em todo mundo, não tem urgência, mas ajuda a ver se tem disfunção ventricular ou disfunção segmentar. Se tiver, maior risco, né? Então vamos para o tratamento, pessoal. Já aprenderam a diagnosticar, estratificar o risco de morte. Tratamento. Então vamos lá. Move Monab, monitora oxigênio, pega uma veia, faz um eletro, move. Monab só para quem precisa, caiu. Morfina caiu, oxigênio caiu, nitrato caiu. É assim, morfina se precisa, se está com dor. Nitrato, se está com dor. Oxigênio, se está com hipóxia. Senão não precisa. Aquele piloto automático da década de 90 acabou. Põe o oxigênio, liga o tridil, não precisa. Só se estiver com sintoma, né?
A maioria, pessoal, chega no pronto-socorro sem sintoma. Teve a dor em casa, deu sorte, a maioria chega sem sintoma. Mas chega subocluído, né? Com artéria com trombo, né? Tratamento antitrombótico, aspirina mais um inibidor de ADP. Vai escolher clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, tanto faz. E CAT em menos de 24 horas, estratificação invasiva precoce, tá? Essa é a alma do negócio aqui, resumido. Então, breve história dos antiplaquetários. Década de 80, só aspirina. Tá mal, né? Porque aspirina não cobre stent. Década de 90, tem stent de clopidina. Década de 2000, clopidogrel, estudo Cure, deu um pau no placebo, entrou, clopidogrel classe 1. Década de 2010, ticagrelor e prasugrel, inibidores de ADP, deram um pau no clopidogrel. Então não adianta chorar, é mais forte mesmo. Ticagrelor e prasugrel é mais forte que clopidogrel. Tem NNT de 50, ele vence a cada 50 casos e acabou. Droga versus droga, ela é mais forte. Agora, sangra mais. NNH de 150. Sangra mais. A cada 150, uma hemorragia a mais. Também não adianta chorar em relação a isso, né? Mas são drogas mais modernas e estão na frente em todas as diretrizes internacionais. Então, no SUS não tem, né? Mas, paciência, essa é a evidência que a gente tem. E, recentemente, um estudo de ticagrelor versus prasugrel mostrou que prasugrel foi melhor que ticagrelor em redução de desfecho isquêmico. Foi um susto, né? Ninguém esperava, porque são irmãos gêmeos, viu, pessoal? Muito parecidos. Ticagrelor e prasugrel, assim, é primo e irmão. Mas prasugrel foi melhor que ticagrelor no EASY 5, né? No EASY React 5, né? Uma surpresa. O estudo tem 4.000 doentes, não é um estudo gigante. Então, ainda sob análise, né? Então, nas diretrizes falam isso, né? Aspirina, inibidor de ADP, mas o inibidor de ADP pode ser dado na sala de hemodinâmica. Então, isso libera o pronto-socorrista de dar. Por que que eu vou deixar para dar na sala de hemodinâmica? Porque se o CAT for triarterial, o paciente é cirúrgico. E você bloqueia a cirurgia dando inibidor de ADP por uma semana. Não quer, né? Não quer. Então, todas as diretrizes hoje apontam para dar o inibidor de ADP no CAT. Tá? E se não tem CAT hoje, só amanhã ou depois da manhã, aí você dá na porta. Então, se o CAT for feito em 24 horas, não precisa dar na porta. Mas se o CAT vai aguardar, dá na porta. Porque você nem sabe quando vai conseguir o CAT. Então, dá na porta. Então, eu infartei, me deram aspirina. Fui para o CAT hoje à tarde. Triarterial com tronco. Revasque. Não me deram clopidogrel. Legal. Hepariniza, faz a cirurgia amanhã. Não é legal? Ah, não tem amanhã, só depois da manhã. Faz depois da manhã. Mas eu fico na UTI esperando. Agora, se tivesse dado clopidogrel, uma semana na UTI com a DA subocluída. É ruim, né? É ruim. Reinfarta, né? No final, tudo isso é para impedir o reinfarto. Porque da primeira agressão, o cara se salvou, ele chegou, né? Mas vai vir outra. Ela vai vir hoje à noite no meio do plantão. É para isso que servem os remédios. Para impedir essa segunda agressão que vem hoje à noite e vem para matar e para acabar com a sua pizza, né? Você ia comer no plantão. Então, o pré-tratamento com inibidor de ADP é desaconselhável. Você dá no CAT. Ah, mas no CAT o cara tá lá no CAT. E daí? Dá no CAT. Mas tá dormindo. Por que tá dormindo? Porque eu sedei. Então, quando acordar, você dá. Pô, mas aí depois da angioplastia não tem problema. Desenho do estudo Triton. Prasugrel. Acorda e ganha. Mas como que eu vou fazer um CAT, uma angioplastia sem inibidor de ADP? Vai com aspirina e heparina. Tranquilo. É o desenho do estudo Triton. O prasugrel era dado até 1 hora após o CAT. Qual a vantagem? Não ficar uma semana esperando uma cirurgia. Essa é a vantagem. E 4 estudos negativos de pré-tratamento. Tá?
Teve o Accost, o registro sueco e o Isar React 5, aquele que eu mostrei, que pré-tratava com ticagrelor versus pós-tratava com prasugrel. E prasugrel deu um pau no ticagrelor. Então, não precisa tratar antes da angioplastia, mas precisa tratar. Em algum momento, hoje, vai tomar. Se não tomar na porta, vai tomar à noite. Mas vai tomar. Só se for Revasc, né? Que é 10%, 90% foge da Revasc, né? Então aqui, ó. Inibidor de ADP mais aspirina. Quanto tempo, pessoal? Muito legal essa pergunta. Dou 1 mês, 6 meses ou 12 meses? Então, padrão diretriz internacional, 12 meses. Tá? Caixa preta do prasugrel, AVC prévio, baixo peso ou acima de 75 anos vai mal prasugrel. Você escolhe ticagrelor ou clopidogrel. Tudo bem? Caixa preta? Tá na bula. E doses, quem sabe? Clopidogrel. Vamos lá, me ajuda aí. Clopidogrel. 180 de ataque, perdão. 75 vezes 2. 150 de ataque, 75 por dia. Tá? Por 1 ano. Ticagrelor. 180 de ataque, 90 2 vezes ao dia. Por 1 ano. Prasugrel. 60 de ataque, 6 comprimidos, tá? Mais 10 por dia, 1 comprimido por 1 ano. Tudo bem? Ataque e manutenção. O ataque do clopidogrel pode ser 600 também. Né? Então eu falei errado, eu falei 150? Tá errado. Vamos voltar. Ataque do clopidogrel, 300 a 600. Vamos lá. 300 a 600. 4 comprimidos de ataque ou 8. 300 a 600. Ah, quando 300, quando 600? Quando você quiser, porque tá certo os dois. Mas se a angioplastia é agora, 600 é melhor porque ele corre mais rápido. Meia hora está trabalhando, se não 4 horas. Então a vantagem de dar uma talagada de 600 de clopidogrel é a rapidez que ele alcança a inibição plaquetária. Estudos laboratoriais, né? Com curva de inibição. Mas, tica e prazo, 30 minutos está todo mundo com 0 resistência plaquetária, tá? Praticamente 0, menos que 5%. Clopidogrel tem 30 a 40, tá? De resistência. Para cirurgia, 1 semana para todo mundo. Se você quiser individualizar, 7 para prazo, 5 para clopidogrel, 3 para tica. Mas haja confiança, 3 para tica, hein? Que tica é uma porrada, ele é uma droga super potente. Esse 3 é uma reversibilidade assim, que eles advogam, mas cuidado. Eu ficaria mais confortável com 5 a 7 para todo mundo, né? Mas dizem que o tica é mais reversível e 3 seria suficiente, né? A indústria fala, etc. Então, tempo de dupla inibição, aspirina inibidor de ADP, 1 ano, 1 ano, 1 ano, 1 ano. Mas posso diminuir em quem tem risco hemorrágico alto, que o cara vai sangrar a pele, hematoma, uma das principais causas de interrupção é hematoma. Não é HDA. É aquele velhinho todo manchado, infectado, a pele caindo. Hematoma é uma das principais causas de interrupção. Então, pessoal, posso reduzir a dupla inibição plaquetária para reduzir a hemorragia? Pode. Alto risco de sangramento, 6 meses e depois aspirina, monoterapia, ou 3 meses e depois monoterapia com clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, tá? Como eu faço? Eu prefiro, no alto risco hemorrágico, abreviar para 3 a 6 meses e manter a monoterapia com o inibidor de ADP. De preferência, tica ou prasugrel, né? Monoterapia, sem aspirina, né? Então, monoterapia, depois de 3 a 6 meses, estaria autorizado, tá, pessoal? E se o risco trombótico é muito alto? Olha, eu tenho 60 anos, eu fumo 1 maço por dia. Não parei de fumar porque não consegui. Eu tenho diabetes e 4 stents. Pô. O risco trombótico é alto, precisa calculadora, DAPT? Pô, olha pro cara. Não precisa da calculadora. Mas tem, DAPT score, né? Mas olha para o cara, múltiplos stents, não melhorou o estilo de vida. Então,
valeria a pena prolongar para 30 meses a dupla inibição, tá, pessoal? Score DAPT acima de 2, do estudo DAPT, tá bom? Então, padrão, 12 meses. Alto risco hemorrágico, 6 meses. Alto risco de trombos, 30 meses. Contanto que o risco hemorrágico seja baixo, né? Que é esse caso que eu contei, o cara de meia idade, tigrão, né? Eu bato forte. A doença bate forte na gente. Bata forte de volta. Ah, você está fumando ainda? Bata forte. Vou dar o Prasugrel 30 meses e depois eu vejo. Bata forte de volta, você inibe a recorrência do infarto, tá? Então, isso aqui é nos pacientes without atrial fibrillation, tá? É nessa turma que infartou e não tem FA. É tudo o que eu falei, tá, pessoal? 1 ano, padrão verde. 1 ano, padrão verde. Risco de sangramento é alto, aí vira 3 meses. Tudo bem? Consenso europeu. Muita bolinha, muita zona, vamos simplificar. 1 ano padrão, certo? Alto risco de hemorragia, vira 3 meses e depois monoterapia. Todas as monoterapias são certas. A AS é certo, clopidogrel é certo, TIC é certo, prazo é certo. Não tem uma, mas vocês sabem que TIC e prazo é mais forte. E os outros são mais suaves, né? E que aspirina dá gastrite. Quem não sabe isso, pelo amor de Deus, né? Que dá sangramento gástrico, dá. Então, proteja bem o seu paciente, né? E 10% tem FA também, porque são velhos, pessoal. Lá no INCOR, a média de idade era 65, era 65. Lá no Einstein, 7,5 de média. Síndrome sem supra, 7,5 de média. De média. Então tem 90, né? Bastante, né? Então, tem FA, 10 a 15%. Como é que eu trato? Aspirina, inibidor de ADP e a FA? Chats-Vasc maior que 1, né? Que é velho, não é? Chats-Vasc não é baixo. Então, vai deixar FA? Ah, deixa FA. Aí ele não volta com infarto, volta com AVC. Então vai ter que cobrir tudo, né, pessoal? Então, aspirina, inibidor de ADP e o anticoagulante NOAC. NOAC. Quem sabe que é NOAC? Ou DOAC? O direto, novo, né? Rivaroxabana, apixabana, edoxabana, né? Por quanto tempo? 1 ano, os 3? Cara, é muito, não aguenta. Vai sangrar. Não aguenta. Então, o que diretriz fala baseado no estudo Augustus, do Renato Lopes, baseado na meta-análise do JAMA, que o Renato Lopes também coordenou, super legal. Estudos super bonitos, né? Padrão. Terapia tripla, aspirina, inibidor de ADP, clopidogrel, que é mais suave, e anticoagulante NOAC, por, aqui ó, terapia padrão por internação. Na hora da alta, só dupla. Então aqui é internação, tripla. Na hora da alta, dupla. Olha que legal, diferente, né? Clopidogrel com NOAC. Não é diferente? Sai com Xarelto 20 mais Clopidogrel 75, uma vez ao dia. É isso. Eliquis 5 2 vezes mais Clopidogrel uma vez ao dia. Então, na alta, já dupla, né? E depois de 1 ano, só NOAC. Não é diferente do que vocês estavam acostumados? Depois de 1 ano, só NOAC? Porque sangra menos. Não, deixa aqui, ó, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, deixa aqui. Depois de 1 ano. Não, não acho, não ganho dinheiro de ninguém, não. São todos bons. Eliquis, Xarelto, Pradaxa, tem a Edoxabana, não estou acostumado, mas tem também. Não tem um melhor que o outro aqui. Tá tudo aprovado, tá? Talvez a Rivaroxabana e a Pixabana estejam melhor estudadas, né? Do que os outros. E se eu tenho alto risco de trombose? Então lembra o cara, né? Volta pro cara. Eu fumo, diabetes, 4 stents, stent na DA proximal, stent no tronco, reinfarto. Olha, infartei em 2001, em 2010,
está acontecendo? Que o cara tá errado. Ninguém pode reinfartar, tem uma coisa que está errada. Né? Ou não está tomando remédio, ou tem um organismo que fica fazendo coágulo e é resistente aos antiplaquetários. Então, alto risco de trombose, aí você vai 1 mês triplo e depois duplo. Tá? Então você estica a aspirina para 1 mês. Mas veja como a tripla é tempo limitante, porque vai sangrar. Sangra. E se sangrar, tá frito. Mostraram hoje de manhã na sessão do Nicolau 5 vezes mais chance de morte se sangrar. Se reinfartar, 3. Então o que é melhor? Ter um reinfarto ou sangrar? Ter um reinfarto. Não é louco isso? Sabe por quê? Quem adivinha? O que acontece quando um cara tem uma hemorragia? O que você faz? Primeira coisa, suspende tudo, né? Sabe o que acontece? Trombose do stent. Sabe o que significa? Morte. Ninguém sobrevive a trombose de stent. Se for um stent numa artéria principal, proximal, é morte. Ou um infartaço, com supra. Então, o problema da hemorragia não é a hemorragia. O cara não morre sangrando. Ele morre porque você tira os remédios. E quando que você vai dar de novo o remédio? É difícil, né? Olha, acabei de ter uma hemorragia. Quando que eu posso voltar a tomar? Puta, depende, sei lá. Curou a hemorragia? Né? E qual que eu vou dar? E quanto que eu vou dar? Ninguém sabe, né? Aí vai devagarinho, né? Cauteriza a úlcera e negocia com o cirurgião a volta escalonada. Você não vai voltar com tudo, né? Você volta uma coisa, sente, aí volta a outra, né? Por exemplo, vamos dar um caso prático. Tive um infarto, botei um stent. Depois de 3 meses ou 2 meses eu tive uma HDA. Úlcera. E agora? Curo a úlcera, negocio com o cirurgião, volto uma coisa. Eu voltaria o clopidogrel. Espera, depois volta o resto, se for necessário, né? Se for necessário anticoagular, se for necessário aspirina. Vamos lá. Alguém está contando o tempo? Não, né? É sarau, posso ir até meia-noite, né? Não é sarau? Serve a cerveja aí gelada. Ninguém está contando tempo? Não. Tá bom. Então, o europeu fala exatamente isso que eu acabei de dizer, tá, pessoal? Aqui é para quem tem FA, não é? Olha lá, ó. With atrial fibrillation, tá? Então tá aqui. High bleeding risk, aqui, 1 semana, né? Ou o europeu pode ir também até 3 meses, né? Dependendo do... Olha o padrão dele, né? Triple therapy 1 semana e depois dupla. É a mesma coisa que o brasileiro, copiou, a mesma coisa. Triple, deu a alta, dupla. Anticoagulantes. Heparina ou enoxa, ambas são boas. Empate técnico. Isso para mim é empate técnico, tá? Empate técnico. Depende não da droga, depende do que vai fazer. Intervencionista só dá não fracionada, fim. Não sabe injetar enoxa na sala de hemodinâmica. 5 minutos? Por quê? Mas eu vou falar 80. Olha que tem de gente aqui. Vamos lá, vou acabar rapidinho, pessoal. Acabando, ó, 5 minutos para acabar. Então, hemodinamicista só dá não fracionada. Pronto-socorrista só dá enoxa. Então, as duas são maravilhosas. Só depende da hora do CAT. O CAT é hoje, não fracionada, na mão de quem? Do intervencionista. O pronto-socorrista só dá OAS. Espera, porque o CAT é à tarde. Se o CAT é amanhã, aí você dá aspirina e enoxa. E amanhã o intervencionista vai resolver o que vai fazer. Ele provavelmente vai fazer a troca para não fracionada e dar um bolos na hora da angioplastia. Ficou confuso ou não? As duas são maravilhosas e depende da programação do CAT. Na verdade é isso. Esquece a meta-análise. As duas são boas. As duas são boas. As duas são certas. As duas estão na diretriz brasileira. As duas estão na diretriz europeia. Não, essa ainda é brasileira. Tá? Então depende do momento do CAT. E qual é o sonho de todo infarto? Um CAT. Não vem com churumelas, é um CAT. Quem faz não invasivo é porque, não deu. Mas é CAT.
Todo mundo deveria ganhar um CAT. Quando? Hoje. Hoje não dá. Amanhã. Amanhã não dá. Depois de amanhã. Mas dentro de 24 horas é o ideal. E é isso que a diretriz brasileira fala, tá? Ah, e quem vai na frente? Quem tem maior risco de morrer. Quem tem maior risco de morrer? Vocês já aprenderam. Instabilidade elétrica, angina recorrente, idoso, troponina muito alta. Então, resumo aí, pessoal. Síndrome sem supra, dá aspirina. CAT, tá instável? CAT agora. Tá com dor? CAT agora. Não dá uma de herói. Ah, não, peraí. Vou ligar o Tridil, ver se ele se acalma. Pede o CAT. Não, não tem o CAT. Não, então tudo bem. Não tem, não tem. 3 minutos. Qual que é o padrão? CAT em menos de 24 horas, tá? Aí vai dar heparina no CAT e o segundo antiplaquetário no CAT, tá? Aspirina aqui, CAT, heparina e o segundo antiplaquetário inibidor de ADP, tá bom? E se o CAT é depois de 24 horas, aí você dá aspirina, inibidor de ADP, enoxa e aguarda o CAT amanhã ou depois de amanhã. Certo, Marcelo Katz? Certo. Então isso, o americano fala a mesma coisa. Subocluída CD, angioplastia com sucesso, maravilha, tá feliz. Subocluída primeira marginal, angioplastia com sucesso, tá feliz, já quer tomar uma cervejinha. Complementa a prescrição com IECA, beta-bloqueador oral, aldactone para quem tem disfunção ventricular, estatina dose alta, LDL menor que 50, Rosuva 40, Rosuva 40 com ezetimiba, dá pau, atorva 80, dose máxima, não brinca, não começa abaixo, começa alto, tá bom? E inibidor das SGLT, os glicosúricos, estão na moda para quem tem disfunção ventricular ou ICFEP associada, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo sarau.